vê quando nós estamos lendo a mensagem, quando orar, entra no teu quarto, fecha teu aposento e ora ao Pai em secreto, porque publicamente Deus vai te honrar. Nós vemos um contexto e mexe o nosso coração, porque nós já esperamos algo da parte de Deus após uma oração, uma honraria. Nós já esperamos que vamos receber e que as promessas do Senhor vai ser destravada pelo poder da oração. E de certo, vai. Mas só que nós não podemos limitar o dentro do contexto, a leitura, ao dizer que era uma leitura e era um sermão para o povo hipócrita. Era um sermão para um povo que estava com seu coração longe de Deus, mas os seus lábios o louvavam em voz alta para todo mundo poder ouvir. Era um povo que tinha suas vestes, terno e gravata, uma saia longa, mas só que o coração já não condizia com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Era um povo que honrava de lábios. Era um povo no século 21, deixa eu te dizer, a qual diz: por de que vale ter tudo, Senhor, nesta terra, ter tudo, cantar e louvores entoar, mas se nós não tiver verdadeiramente a alma e o coração totalmente levado a Ti. Era um povo que na vista humana, do lado de fora, tinha um comportamento, mas do lado de dentro da sua casa, do seu aposento, no seu secreto, quando ninguém via, o coração estava destruído. Era louvores de lábios para fora. E o Senhor está dizendo: olha, quando orar, ao querer receber, fecha a porta no secreto, porque lugar de crente é no secreto. Lugar de vida com Deus é no secreto. Porque alguém me conhece do lado de fora, mas a maior intimidade que o homem pode ter é do lado de dentro. É por isso que dizia demais quando alguém perguntava: o que faz para o povo poder correr e querer te ver pegando fogo sobre a praça pública? E juntam uma multidão rapidamente. Ele liberou dizendo: é porque quando eu vim para a praça, eu primeiro passo dentro de um quarto, e dentro do quarto eu me incendeio, e na rua o povo quer me ver pegando fogo. Então alguém entende que não pode ser de aparência. Alguém entende como aquele certo homem ao passar, e a mulher diz: ó, ali vai um santo homem de Deus. Isso, meu pastor. É interessante porque alguém está notando ele do lado de dentro, enquanto ele passa do lado de fora. Certamente o tempo é passado, a Bíblia diz que ele está sentado sobre a sua mesa, e a mulher olha para ele dentro do contexto e diz: hoje verdadeiramente vejo que tu verdadeiramente é homem de Deus. Ela convocava ao ver um homem passando na rua ao seu marido. Até aí tudo bem. Ela está dando depoimento agora diretamente ao homem, ao seu comportamento, mesa, lugar de intimidade. Falar de alguém do lado de fora, falar de alguém que você tem uma admiração de longe é muito fácil. Ouso eu te dizer, quer conhecer um ser humano, sente à mesa com ele e traga para o seu aposento, lugar de intimidade. Aí eu quero ver você levantar e dizer: eu verdadeiramente conheço. Ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece bastidores de ninguém, a não ser o próprio Deus. Aqui é uma convocação. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Hoje te dizer que eu mandei você abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, porque a Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 12, verso 1: ora, e naquele tempo Herodes estendeu a mão à igreja de Cristo e mataram alguns escolhidos. Alguém ignora, houve um tempo a qual Herodes estendeu. E deixa eu te dizer que tempo era este. Talvez você nunca precisou querer saber, ou não teve curiosidade de ler o contexto e de picar o livro de Atos dos Apóstolos. Deixa eu te dizer que o tempo não era qualquer tempo. O tempo não era um tempo de façada. O tempo não era um tempo que hoje eu quero, amanhã não quero. O tempo não era um povo que hoje ora, amanhã não ora. O tempo não é um povo que hoje eu adoro pelo que ele pode me dar, mas quando era um tempo baseadamente dentro do livro de Jó, quando a Bíblia diz que era um homem íntegro, reto, temente a seu Deus e que se desviava do mal. Olha para cá, começa assim característica falando sobre quem Jó era. Depois começa dizendo que Jó tinha. Jó não era pelo que tinha, porque quem é pelo que tem, quando deixa de ter, deixa de ser. Jó era pelo que o Senhor era. E ele o adorava em verdade, o coração levado a Deus. Este povo, neste tempo no livro de Atos, era um povo que tinha uma vida no altar. Era um povo que tinha uma vida com Deus. Prova
A Bíblia diz que o Senhor dá uma ordenança a este povo: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Atos capítulo 1, debaixo de uma ordenança, e deve viver a obediência, porque ninguém recebe se do alto não for dado. Livro capítulo 2, no livro de Atos, a Bíblia diz que estava se cumprindo um dia de Pentecostes e todos foram cheios da presença de Deus após um vento veemente e impetuoso que invadiu todo o ambiente, e foram os vírus se repartindo em língua como de fogo. Meu pastor, é muito lindo. Capítulo 3, a Bíblia diz sobre a passagem na Porta Formosa, a qual Pedro disse: Arabazimante, orabacé, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, a notícia está percorrendo sobre os milagres que está sendo feito pela intermédio da vida de Pedro e de João, no nome do Senhor Jesus. Capítulo 5, ousa te dizer que teve um povo que se desviou o coração longe de Deus e não estava edificado tanto na palavra, Safira e Ananias. A Bíblia diz que mentiram, mas foi consumido, porque o Senhor é o Deus que é amor, mas também é justiça. Capítulo 6, a Bíblia diz que Cornélio vai escrever agora a carta junto com Pedro. Capítulo 7, a convenção de Estevão foi muito lindo, e eles diante ao Sinédrio com 72 assinaturas, prestes a morrer. A Bíblia diz que passou falsos profetas, falsos pregadores, falsos mentirosos e pessoas que negaram a Cristo, mas só que o rosto de Estevão foi resplandecente em forma de glória, ao ponto do povo se levantar e dizer: ai, irão matar ele. A Bíblia diz que Estevão agora vai ser morto apedrejado, mas ele não negou o nome de Jesus. Estevão não nega, e a Bíblia fala que ele morre dizendo: ora, Senhor Jesus. Morreu mesmo Jesus. Capítulo 8 no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos chegar lá no 12. A Bíblia diz que a igreja está sendo perseguida. Capítulo 9, você vai ver a confissão de Saulo, se convertendo no mesmo cristianismo que outra hora ele estava apedrejando Estevão, e ouso te dizer que ele foi cúmplice na morte de Estevão. Mas passa um ano e ele se converte ao mesmo cristianismo. Aleluia! Ele passa a servir o mesmo Deus. Eu não queria entrar, mas é por isso, minha amada, que a Bíblia fala que passa 28 anos, ele da prisão de Éfeso 2 anos, se passa 30 anos. A Bíblia diz que ele está diante do Sinédrio agora, e alguém está dizendo: matai ele! Por quê? Porque ele está sentado na mesma cadeira que um dia ele esteve sentado. Ele está agora, ele está como um réu, e ele não está mais como doutor da lei. Alguém está querendo matar ele. 30 anos se passou. A cruz não oculta, a cruz revela. O que você fez em vida, você paga em vida. É a lei da semeadura, cara, que precisa ser cumprido dentro do contexto. No século 21, o que você faz hoje vai refletir amanhã. Deixa eu te dizer: plantio é livre, colheita é obrigatória. Deus é tão bom, Deus é tão bom, que você planta o que você quer, mas Ele é tão justo, Ele é tão justo que você só colhe o que você plantou. Capítulo 10, a corregedoria de Pedro para a igreja de Jerusalém. Capítulo 11 vai vir na mesma pegada. Agora ele começa a avisar o povo a uma grande missão. Capítulo 12. A todos os capítulos que você vai pular do livro de Atos, depois do 12, você vai ver histórias fantásticas, como a Bíblia fala que Filipe vai estar no deserto da Gaza e o batismo ganhou alma para Jesus. É muita confissão de almas, é muito milagre dentro do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. É o tempo que a Bíblia está dizendo, e naquele tempo, era naquele tempo que a igreja não fegia. Era naquele tempo que a igreja não tinha só cisterna, mas também retinha água. Era naquele tempo que a igreja não era é naquele tempo que a irmãzinha botava a mão e dizia: antes de chegar no hospital, eu vou orar a você, porque Deus é o Deus de cura. É naquele tempo que alguém não pregava por vaidade. É naquele tempo que ninguém ficava disputando voz bonita. É naquele tempo que ninguém ficava com a prostituição sobrotar. Quando pecava, chamava o pastor no gabinete e confessava os seus pecados diante aos homens. É naquele tempo que, se tu tivesse um problema com teu irmão, tu chamasse ele na conversa e colocava um ponto final, não disse, me disse uma fofoca. É naquele tempo que o povo sabia o que era santidade.
não descartamos 7 dias da semana, 168 horas, 10 mil minutos e 80. E nós não passamos dentro da igreja somente para poder abater tempo. Vou repetir. Aquele tempo era 7 dias na semana muito aproveitado. Aleluia. Naquele tempo era 168 horas muito aproveitado. Naquele tempo, meu amigo, ninguém inventava desculpa, porque quem quer dá um jeito, quem não quer alguma desculpa. Naquele tempo era 10 mil minutos e 80. Alguém lavando prato, alguém limpando a casa, ou adorando. Do lado de dentro, do lado de fora. Do lado de dentro, do lado de fora. Alguém já tinha fazido seus compromissos, seus deveres dentro de casa, mas tinha tirado tempo para dedicar a Deus, rapaz. Século 21 está sendo levada pela uma onda que assustadoramente tem calado a voz de muitos profetas, porque é uma geração de bolso cheio e coração vazio. É uma geração que já não alerta mais a igreja sobre a volta de Cristo. É uma geração que já não fala mais sobre santidade. É uma geração que já não prega mais palavras de verdade. E quando prega, ousa te dizer que só fala de eu sou, eu posso, eu faço. Meu Deus. Ali no nome de Cristo. É por isso que muitos sermões estão sendo dispensados. Porque o sermão do século 21 está sendo baseado no que eu acho, no que eu penso, e nós não estamos mais usando a Bíblia. Mas ainda temos sermão neste tempo, século 21. Ainda tem um povo que ouve a voz de Deus e executa em Mateus 6,6. Ainda tem um povo que busca em verdade. Aleluia, Deus! A Bíblia diz que ele estende a mão. E o povo de um coração tão levado a Deus, meu pastor, tão levado a Deus, que enquanto ele ora, o Senhor trabalha. Século 21, na nossa atualidade, não é diferente. Quando nós oramos, o Senhor trabalha. Um problema nosso é que nós queremos o pra já, geração micro-ondas. Nós queremos um movimento. Eu orei, o Senhor faz. Eu orei, o Senhor opera. Ouça te dizer no livro de João, capítulo 11, quando a Bíblia fala que Marta chega até Jesus dizendo: olha, se o Senhor estivesse, o meu irmão não teria morreu. A suplicação é a mesma de Maria. Maria chega após dizendo: se o Senhor estivesse, o meu irmão não teria morrido. O Senhor, o Senhor onipotente, onisciente, onipresente, sabendo agora do antes e do depois, ele olha para Maria e diz: aonde está o teu irmão? Tu acha que ele não sabia? Ele estava dizendo: eu preciso que você execute algo no seu presente, porque o seu passado você não pode voltar, o futuro você não tem acesso, ou libere agora. Aí eu paro aqui dentro do contexto e pergunto: Senhor, por que tu não atendeste Marta que chegou primeiro e atendeste Maria que chegou depois? Sabe o que o Senhor me responderia? Abra o livro de Lucas, capítulo 10, verso 38. A Bíblia diz que enquanto Marta está com os afazeres, Maria está dando prioridade. Pergunte Maria: Maria, seu irmão ainda não morreu, mas por que você já está buscando aos pés de Jesus aquilo que você ainda não precisa? Ela está dizendo: eu não busco pelo que eu necessito, eu busco reconhecendo que quando eu necessitar, Ele estará comigo para suprir as minhas. Ele está dizendo: eu não preciso buscar o Senhor no momento de necessidade. Não sou incrédulo de buscar o Senhor somente quando eu precisar. Até porque Ele já sabia da minha precisão, mas Ele não trabalha para quem precisa. Deixa eu te dizer, Ele não trabalha para quem precisa. No dia que você achar que Ele trabalha somente para quem precisa, você vai se frustrar. Porque você vai ver pessoas que estão sendo obedientes, recebendo agora, e você está no mesmo posicionamento de obediência, mas você vai dizer: porque fulana continua recebendo o dobro daquilo que deveria ser dividido e eu receber. O Senhor está dizendo: eu só trabalho para quem me prioriza. É por isso que o nome de Lázaro, dentro do livro de João, capítulo 11, o nome de Lázaro no hebraico era Elezoar, significado Deus ou ajudou. Deus ajudou em que esse Lázaro acaba de dar as caras dentro do contexto bíblico. O Senhor escreveu uma vida para com a história de Lázaro, e isso só vai dar continuidade se Lázaro fazer se cumprir o que o Senhor escreveu, o que? Diante a passagem de Jesus. Lázaro hospedou Jesus aí na tua casa. Tem uma geração que não hospeda Jesus hoje, mas amanhã quer porta aberta. Não hospeda Jesus hoje, mas amanhã quer cura. Não hospeda Jesus hoje, mas amanhã quer libertação. Não hospeda Jesus hoje, mas amanhã quer providência. Deixa eu te liberar esta palavra. Eu sei que vai doer, mas vai sarar. A providência de Deus é para quem nele espera. Diz Isaías: depois de mim, livro de Gênesis, e o Senhor formou o homem do pó da terra, imagem e sua semelhança. Você pergunta a Deus: por que o Senhor não se relaciona com o boneco que é a imagem e sua semelhança?
Eu não posso me relacionar com alguém que parece comigo do lado de fora, mas não tem nada de mim do lado de... Ele estudou fôlego de vida no hebraico é Amahashim, pedaço divino de Deus dentro do barro. Agora eu posso me relacionar com você, porque não parece só comigo do lado de fora, mas tem algo de mim do lado de dentro. Então tem algo de Deus do lado de dentro. O problema é o povo reconhecer isso aqui. É por isso que Paulo traz de uma forma bem clara no livro de Romanos, quando diz: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu executo. O bem está sobre ele, mas toda vez que ele planeja fazer, ele não consegue. Aí é muito real quando ele diz: pobre miserável, o homem que sou eu. Aleluia! Miserável era um homem que estava com a pessoa que fosse pego no ato de assassinato. O réu teria uma sentença. Teria que carregar o corpo morto 3 dias. Quantos dias? 3. No meio do deserto. E eles gritavam: que me livrará do corpo dessa morte, pobre e miserável, o homem que sou eu. Quem interferia na lei romana? Eu? Você? Não. A gente não iria querer morrer. Se ele morre, o homem morreu. Quem matou? A sede? Não, porque você já viu pessoas sobreviver mais dias sem comer e sem beber. O corpo morto que ele carregava começava a entrar no estado de podrificação, liberando gases tóxicos ao qual ele não conseguia respirar. Então ele morria no meio do deserto. Quem matou o vivo no meio do deserto? Obviamente, um morto. São pessoas mortas nos corpos vivos. Meu Deus! Vem pro culto, fala, canta, pega, mas já não sente mais nada. É só um nível de aparência. Aí Paulo está dizendo: olha pra cá, todos nós temos um corpo morto dentro de vós. Nós estamos dividindo corpo, alma e Espírito do céu. Aleluia! Eu sei que eu voltarei e a alma me conduz. Onde é que entra a guerra dele quando ele diz: o bem quero fazer, eu faço, mas o mal que eu não quero, esse sim. Sabe onde é que entra? Eu vou te falar. É quando o Espírito diz: me leva para a igreja que eu preciso me aproximar do céu. A carne diz: eu não tenho nada a ver com esse negócio de céu, então me leva para o baile funk. O Espírito está dizendo: me leva para o monte que eu preciso me aproximar do céu. A carne está dizendo: eu não tenho nada a ver com esse negócio de céu, segura a tua onda, o monte é teu, a igreja é tua. Mas só que eu devo entender que eu não vivo pela matéria e pelo corpo. É incorruptível. Se eu não tiver controle sobre a matéria vai ter um controle sobre mim. E sabe para onde ela vai me levar? O que é da carne vive na carne, mas o que é do Espírito vive no Espírito. É incorruptível. É uma guerra que Paulo está trazendo dentro do contexto para mim, para você, para nós poder entender que eu não preciso sentir para orar, eu preciso orar até sentir. Aleluia, Deus! A Bíblia diz que a igreja é perseguida mesmo. Porque na mesma proporção que a igreja cresce em milagre, não invalida, a igreja cresce em perseguição. A Bíblia diz que vem perseguindo. E eu matou Tiago. Vou adiantando para chegar no final. A Bíblia diz que estende a mão sobre Pedro. E deixa eu te dizer, era a festa dos pães, era paz, não poderia matar, porque acima do sistema, da lei que Herodes está vivendo, tinha um sistema romano. E abaixo tinha a lei dos judeus. Então eu não vou para frente, eu nem vou para trás. Se eu quiser executar algo aqui, eu vou ter que esperar os dias passar para a lei ser cumprida. E a maior certeza de Herodes está na minha agenda que eu vou matar Pedro. Ele vai matar Pedro. Na linguagem dele, na agenda dele. Porque foi aplausível ele matar Tiago. Enquanto ele está dizendo: matamos Tiago e foi aplausível, o Senhor está dizendo: ei! Não foi porque a igreja voltou com oração na vida de Tiago e se estendeu em oração na vida de Pedro. Por isso que Tiago morre. Deixa eu te dizer, não, era o tempo que Tiago tinha muita intimidade com Deus. Mas a vontade boa, perfeita e agradável que é a de Deus, por isso que ele morreu. É crente porque morreu com essa enfermidade. Porque o céu precisou de mais um integrante para cantar no coral celestial. Enquanto a terra está dizendo: morreu na terra, Deus está dizendo: vai cantar no céu. Aí quando alguém está dizendo: bora matar Pedro, aí o céu se levanta e diz: não, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Ele não vai morrer pela mão do homem.
situação. Talvez você entrou aqui debaixo de um decreto de morte. Talvez o diabo olhou para você, talvez não com toda certeza, e disse: vou matá-lo, vou parar, vou paralisar, vou acabar, vou sepultar. E Deus se levantou ao teu favor para te dizer: quando eu quero, ninguém te toca. Quando eu quero, ninguém te mexe. Quando eu quero, o carro pode capotar, você não vai morrer. Quando eu quero, o câncer pode te atingir, não vai te matar. Quando eu quero, não tem o diabo, mil cai ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tu não será atingido. Porque Deus é Deus, vai te dar livramento. Ele faz infinitamente mais do que queremos, do que pedimos e do que pensamos. Ele é Deus. E o resto é Abal. Não. E a Bíblia diz que Pedro está guardado dentro da prisão. E ele dorme. Quem sabendo que vai morrer depois da meia-noite, vai dormir. Não dorme. Sabe por que não dorme? Não dorme porque não conhece Salmo 91. Aquele que habita no meu esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Ah, só não dorme quem não descansa na sombra do Onipotente. Só não dorme quem não entende que Ele trabalha e Ele não dorme para aqueles que eles confiam, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Siões, que não se abala, não se abala, não se abala. Eu sinto Deus, mas permanece para todos. Eu não me abalo a notícia que vai me matar, não. Eu não me abalo a notícia que vai me matar, não. Eu confio. Dessa bandeira, quem cuida de mim não dorme. Alguém que confia, dorme. Olha para alguém do lado e diz: alguém que confia, dorme. Eu não sei porque você está desesperado nessa guerra. Eu não sei porque você está batendo cabeça. Eu não sei porque você está pensando em desistir. Obrigado, desistir não é opção. Desistir é escolha. E a escolha para a tua vida é caminha, que é melhor que desistir. Toda esquina errada que eu dobrei na minha vida, elas me fizeram chegar em lugares aonde nunca, se eu tivesse livrado por elas, eu iria chegar. E não foi no desespero, foi na direção. Alguém dorme, o anjo desce. O anjo sempre desce, né, meu pastor? Sabe? O anjo sempre desce, né? Ele nunca te deixa só. Aleluia, Deus! Ele faz contigo como fez com H. Aleluia! Deus ouviu o choro da criança. Eita, glória! Deus ouviu o choro da criança. Uma promessa que está paralisada, mas Deus ouviu o choro. Alguém pensando em desistir, mas Deus ouviu o choro. Alguém pensando em retroceder, mas Deus ouviu o choro. Há uma dificuldade no casamento, na área sentimental, na área financeira, mas Deus ouviu o choro. E Ele sempre convoca o anjo para descer. O anjo desceu no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. É necessário estar com o ouvido bem atento ao ouvir a voz do anjo que o Senhor traz boas novas para nós. O anjo desce e diz: bom, o barco vai quebrar, mas ninguém. Meu Deus! Aí a Bíblia fala que não deram ouvido à voz de Paulo. Ignoraram a voz de Paulo. Paulo é um profeta, e quando ignora a voz do profeta, ignora a voz de Deus. Por que ele quis ignorar a voz de Paulo? Porque o cenário estava tranquilo, o vento tranquilo, o mar favorável. É assim, né? Quando tudo está favorável, ninguém procura os céus. Nem tudo que está favorável tem a aprovação do céu. Então cuidado com aquilo que está dando muito bem. Mas também nem tudo que dá errado foi a mão de Satanás. É Deus permitir a morte de uma pessoa ser quebrada. Porque quem não houve cuidado de Deus, houve coitado dos homens.
o barco vai se despedaçar. E se cumpre o que Paulo havia falado. Lembra que eu disse que o barco vai? Eu posso ver agora o centurião olhando e dizendo: ei, comandante, vamos morrer. Eu posso ver o comandante olhando agora para os naufragantes, dizendo: naufragantes, vamos morrer. Eu posso ver os naufragantes olhando agora para os tripulantes, dizendo: tripulantes, vamos morrer. Posso ver os tripulantes olhando para os prisioneiros, dizendo: prisioneiro, vamos morrer. Posso ver os prisioneiros se levantando, olhando para Paulo e dizendo: Paulo, vamos morrer. Posso ver Paulo levantando com seus olhos como chama de fogo, cheio da presença de Deus, dizendo: aqui ninguém morre. Casa que tem Paulo, ninguém morre. Faculdade que tem Paulo, ninguém morre. Igreja que tem Paulo, ninguém morre. Porque quando tem Paulo, tem intimidade. Quando tem intimidade, o arco é quebrado, a lança é cortada, os carros é queimado de fogo. Deus é o Deus de livramento para aqueles que têm intimidade com Ele. Obrigado, meu Deus. Aqui nessa igreja tem Paulo e aqui ninguém morre. Aleluia. Na tua casa tem Paulo e ninguém morre lá. Sabe por que alguém não descer a sepultura ainda dentro da tua casa? Porque tem Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Porque na tua família alguém está cantando, está saindo pro baile funk, está saindo pro pagode, está de qualquer maneira, e você está dizendo: é porque Deus guarda, é porque alguém está aqui nessa noite, recebendo, pagando preço para Deus poder descer lá. Se acha não. Quando estiver cantando, você fala: se acha não. Você está de pé porque eu estou orando. Eu olhava para minha irmã se afastou. Eu olhava para ela chegava toda bonita, ia saindo para a festa, dizer: se acha não. Eu estou em oração por tua vida. É por isso que o carro não capotou, a bala perdida não te atingiu ainda. Ai, se não fosse você na sua casa, e tu achando que está fazendo hora extra, tu achando que está perdendo tempo numa noite como essa, tu tá achando mesmo que tu saiu da tua casa porque tu quis. Se não fosse a mão do anjo a te conduzir aqui, você estaria lá. Mas o anjo sabe que se tu parar, a tua casa morre. O anjo sabe que se tu retroceder, mulher, a tua casa vai padecer. A tua pouca força, o poder de Deus se aperfeiçoa. O anjo desce. Ele sempre desce. E ele desceu. Quando ele desce, só não pega quem quer. Não vou entrar muito não. Lembra quando a Bíblia fala que Jacó segurou o anjo? Você vai me dar de um jeito ou de outro, mas aqui eu não vou te largar sem soltar. Porque Jacó sabia de algo. Sabe o que Jacó sabia? Ele sabia que quando o anjo desce, ele desce com algo para poder entregar. Seja você, seja bela, seja bênção espiritual, financeira, de todas as áreas. Quando o anjo desce, eu agarro ele. Eu aprendi muito a dizer: o anjo vai descer. Quando ele descer, eu vou segurar. Eita glória. Eu vou segurar ele até ele me marcar. E ele tem que me marcar. Desceu aqui o anjo. Aleluia, Deus. O anjo desceu aqui nessa noite. Glória a Deus, eu creio. O anjo do Senhor está aqui. Ele não desceu somente para passear, ele desceu para curar nessa noite, porque teve uma igreja que estava em oração no secreto. Teve uma igreja que estava no livro de Mateus capítulo 6 orando. Por isso que o anjo desceu. Aleluia, Deus. É por isso que a farda foi em cima da hora, mas ficou linda. Eu queria a minha, na próxima eu quero a minha. O anjo desceu para dar livramento. Aleluia. Aí o anjo desce e diz: vambora, Pedro, sai daqui. Caminhando no final, caminhando. A Bíblia fala que quando ele se levanta, ele dá um passo com a capa, os cintos, os sandais. As grades se abrem. O contexto aqui diz, não estou enfeitando, a Bíblia diz. E as grades se abriram automaticamente. Aleluia. Deus. Quando você chega no shopping, isso não é novidade, você sabe que você botou a planta dos pés, aparelho, o nome sensor de presença, ali abre automaticamente. Só que eu li no contexto, não tinha sensor de presença do homem na carceragem, mas tinha sensor de presença de Deus sobre a vida do homem. Não tem o sensor de presença do homem na carceragem,
Mas tem um sensor de presença no céu, na vida do homem. Aleluia. Quem tem sensor de presença não morre na estrada. Quem tem sensor de presença não retrocede. Quem tem sensor de presença prossegue, caminha, doa quem doer. Érico, o que é que o sensor de presença faz? Deixa eu te dizer, o sensor de presença dá força para Ana não desistir em buscando em Siló. Ela tem a certeza que ela vai receber aquilo que do céu vai ser dado para ela. O sensor de presença é na vida de Ezequiel, no capítulo 37, no Vale de Ossos Secos. A Bíblia diz que ele profetiza. Sensor de presença fez um exército ser levantado. Sensor de presença pega José dentro do Egito e faz dele o governador quando alguém diz a morrer como escravo. O sensor de presença era na vida de Daniel dentro da Babilônia. Alguém está dizendo vai se drobar, vai retroceder. O sensor de presença o acionava dizendo não me entrego e não como desses evangelhos. O sensor de presença chegou na casa de Raabe, de prostituta, uma mulher que foi salva ela e toda a sua casa. O sensor de presença era na vida de Paulo, perseguidor de cristão. Um dia o sensor de presença chegou e fez ele pregador dos gentios. Aleluia. Sensor de presença, o sensor de presença faz tanta coisa. O sensor de presença chegou na ilha de Pátio, arrebatou João para ver o que ninguém viu, ouviu o que ninguém ouviu, sentiu o que ninguém sentiu. É o sensor de presença. O sensor de presença tem disso, né, meu pastor? Faz coisas loucas. Te tira de um lugar, te coloca de outro. O sensor de presença te tira na UTI, te coloca no culto para adorar. O sensor de presença, sabe se você soubesse o que o sensor de presença faz? O sensor de presença pega um alcoólatra, a qual estava 1 ano e 6 meses dentro da depressão, dentro de um quarto trancado, e só sabia o que era se alimentar com 1 litro de vodka, e todo mundo dizia, vai morrer nessa, e uma pinua pesando quase 30 quilos, e alguém dizia, não vai dar em nada. O sensor de presença chegou na minha casa e disse, você vai ser ministro. O sensor de presença tem disso. É o sensor de presença que é na tua vida, que não vai te deixar parar. É o sensor de presença de Deus na tua vida, que vai te libertar e você vai vencer essas guerras. É o sensor de presença que vai abrir a porta. É o sensor de presença que vai te curar. É o sensor de presença, meu amigo. Sensor de presença. As grades se abrem automaticamente e saem. O anjo acompanha ele até na porta. Eu vou finalizando a mensagem. A Bíblia diz que depois que um anjo acompanha ele, o anjo se aparta. E se apartou o anjo. E eu li na mensagem, o Senhor falou comigo, o anjo se apartou. Eu falei, se apartou. Eu disse, por que o anjo não conduziu ele? Aí o Senhor me disse, é porque tem coisas que você pode fazer, o que é para você fazer o céu não faz. Mas tem coisas que é só para os céus. E isso é para mais ninguém. Quando é para o céu resolver, não adianta contar para pastor, para A e para B. Quando só o céu pode resolver, você sabe muito bem, você tem direção, você sua presença faz isso. Não adianta dar uma de desentendido. Tem uma geração que não sabe. E Mateus 6,6 precisa ser cumprido nesse cenário aqui. Difícil é tu segurar a tua língua bem na boca quando se trata de você estar em guerra. É porque você sempre se acha no direito de que A quem que resolver, B quem que resolver. É por isso que tem uma geração de desviado. Fulano não fez por mim aquilo que poderia, quando na verdade você sabe que só você pode fazer. Acionar sensor de presença é você e Deus e mais ninguém. É porque tem guerras que não dá para contar para A e para B. Tem guerras que o Senhor mesmo permite alguém sair de cena da tua vida. É por isso que ele fala sobre Pedro, Tiago e João. E os pais da lugar de intimidade. Caçoaram, riram. E ele está dizendo, eu sei que está do teu lado. Aí ele tira para fora, quem não entende começa do lado de dentro. É por isso que a Bíblia diz que quando chegou na casa de Zaqueu, murmuradores ficavam do lado de fora. Só entende promessa grande quem tem a mesma visão de quem está tendo a visão do céu do lado de quem não tem, fica do lado de fora. É por isso que ele olha para mim e diz, o que é que tu tens? Não tenho nada. Ninguém é tão vazio que não tenha nada, ninguém é tão cheio que tenha tudo, todo mundo tem na medida certa. Aí ela cumprimenta dizendo, um pouco de azeite na botija. Ele diz, entra dentro da tua casa, Espírito Santo, fecha a porta. Aleluia!
tempestades, que é para ser conjuntural, eu, você, a gente vamos receber. Mas o que é só o céu pode fazer, não cabe mais A e B. É eu, você e o céu. Coisas que é só você e Deus, é só você e o céu. E mais, para de querer colocar que não é para poder estar. Para de dar legalidade para aquela sua situação desfavorável e você está. Tem gente que não tem a mesma visão do céu, por isso que diz: vamos rir, porque ele diz que a menina dorme num cenário de morte. O Senhor está dizendo, tá vendo? Aí nem todo mundo que está do seu lado, no seu período de dor, verdadeiramente aguentaria estar no seu momento de felicidade. Que era simples, era só eles acreditar. Por isso que quando eles não dizem, quero minha unção, aí ele fala, se tu aguentar a ver de pé o que vai acontecer. Ele não fala sentado, ele não fala deitado, ele fala de pé. Raramente vai ter alguém que vai te aplaudir de pé no seu crescimento. E não é isso aqui é do lado de dentro, não é do lado de fora. Mas é para você ter maturidade suficiente para poder entender isso e não ficar dizendo, eu não esperava, você esperava sim. Para de dar um desentendido, você esperava. Você sabe que tem atividade que é só você e Deus, e no seu momento de crescimento, pessoas que estão do seu lado vão. E você precisa ter maturidade suficiente para segurar somente na mão de Deus. Outro dia, para terminar essa mensagem, a Bíblia diz que ele sai, o anjo se apartou. Porque quem tem sensor de presença tem direção. Quem tem direção sabe onde quer chegar. E quem sabe onde quer chegar não para por causa de qualquer coisa. Quem sabe onde quer chegar não retrocede. Quem sabe onde quer chegar, meu pastor, tem um foco, tem uma força, tem uma determinação vinda do céu. Quando você veja dizendo a alguém, eu estou pensando em desistir, estou pensando em parar, não tenho mais força, você olha e diz assim, olha! Você não tem ainda um ponto de chegada. Porque quando tu tiver, você não para. Aleluia! Glória a Deus! Quando você tem uma direção, você tem um caminho, o caminho pode ficar estreito, o caminho pode ficar difícil, pode ter espinho, pode pedras te atingir, pode, mas quando você tem uma determinação, nada te para. Aleluia! Para nada. A Bíblia diz que quando ele abre e olha para Davi e diz, aonde tu vai? Se deixar eu ver no fundo da maiada, sem cuidador, e vem para cá com suas gracinhas, conhece você sem circuncisão. Ele se cala e passa para o campo de batalha. Alguém está entendendo? Campo de batalha virou campo de treinamento. Ele entende que quem tem força na língua não tem força no braço. Eu preciso executar a missão. Ele não para. O anjo conduz ele até a porta. Depois o anjo se aparta e ele diz, sensor de presença, onde você vai? Para a casa de irmã Maria, a mãe de João Marcos. Por quê? Lá a igreja está fazendo oração sem cessar. A igreja não estava fofocando. A igreja não estava no WhatsApp dizendo, fulana caiu, você viu? Eu não avisei. Fulana não estava dizendo, eu disse que não dava um ano para ele na presença, que a guerra ia aumentar e ele ia se desviar. Fulana não estava dizendo, fulana agora está nesse BO, nesse problema, você viu? Não estava. A igreja estava em oração. Fulana voltou o culto um mês, fulana não estava dizendo, foi pouco de pai. Não, fulana estava em oração. Deus, cadê aquela alma? Precisa voltar-se. Fulana bateu boca, não teve sabedoria. A igreja não estava dizendo, se eu fosse você, eu falava poucas e boas também. A igreja estava dizendo, vai orar. E vamos ter discernimento do Senhor. É tudo na oração, é tudo na base da oração. O diabo está querendo botar contenda sobre você. Quem vive na oração é outro nível, né? A irmãzinha gritou comigo, aí não tem aquela que vem, você viu a forma que fulana falou contigo? Sinceramente, não precisa entrar nisso aqui, entregar. A igreja estava dizendo, vamos orar. Para que ela tenha a mesma visão que a gente, a nossa visão é a visão de crescimento. Não é preparar você se você tem um discernimento, se você já teve uma experiência com Deus mais elevada e você fala, eu no lugar de fulana faria isso, nem todo mundo é você, então você continua fazendo a diferença. Querer te olhar e dizer, vamos fazer. Porque quando Pedro estava preso, a igreja poderia dizer, Tiago morreu. Acabou a história, porque nós vamos orar por Pedro, como nós oramos para Tiago, e Pedro vai morrer também, não vai adiantar em nada.
Mas a Bíblia fala que quando mais a igreja perseguida era, quando mais o povo oprimia o povo de Deus, mais o povo crescia. Aleluia! Mais o povo crescia. Porque ninguém pode parar quem tem visão grande. Ninguém pode fazer retroceder. A Bíblia diz que a igreja seguia em oração. Eu acho e eu fico chateado nessa mensagem. Me pergunta qual? O erro é que a Bíblia fala que eles buscam a noite toda. Eles buscam a noite toda, mas quando dá no outro dia que Pedro chega, uma menina por nome de Rote, ela vem atender. Sabe o que ela faz? Ela volta para trás, não abre a porta, convoca a igreja corre. E a Bíblia fala que Pedro insistia. E a Bíblia diz, e a igreja não abriu. Porque tem gente que sabe pedir, mas não sabe receber. Os que batem a porta se abre, os que pedem recebe, os que buscam. Tem gente que sabe pedir, mas na hora de receber, não está preparado, porque eles não sabem pedir firmamento para poder receber do céu. Já viu pessoas que é assim? Eu não sou digna de receber isso. Eu não sou digno. Se não é porque pediu. Os que pedem, recebem. Para de querer ficar pedindo a Deus aquilo que você não pediu sustentabilidade para poder aguentar. E depois ainda ficar dando uma de... Não merece porque pediu. É por isso que quando ele olha para o cego, ele fala assim: ó, o que é que tu queres que eu te faça? O homem é cego, todo mundo sabe que o cara um camarada é cego. Todo mundo sabe que ele quer voltar a ver. Mas ele está dizendo, ó, pela lei, o financeiramente de hoje em dia, meu pastor, que chama de aposentadoria, era: você estende a mão, tem fome, alguém te dá de comer. Você estende a mão, tem sede, alguém te dá de beber. Você estende a mão, está doente, alguém te dá um remédio. Ele está dizendo: o que é isso que eu te faço? Ele está dizendo: porque eu não vou te dar se você entender a gravidade. Porque depois que eu te dar a visão, você vai estender a mão e ninguém vai te dar de beber. Não vai ser mais no mole. Você vai estender a mão e ninguém vai te dar de comer. Não vai ser mais no mole. Deixa eu simplificar. Vai ter que acordar às 6 da manhã para poder pegar um metrô lotado, chegar dentro do trabalho, dar o seu melhor, voltar às 7 horas da noite, o metrô empurrando para lá e para cá. E a ouça te dizer que alguém ainda vai pisar no seu pezinho e vai dizer: diz que é crente, parece que um crente está agindo dessa maneira. Aí você vai ter que voltar cansado, sem reclamar. Meu Deus! Deus não é ruim. Não foi o que tu pediu. Porque o ser humano tem disso, né? Querer culpar a Deus daquilo que Deus fez e que você mesmo pediu. Adão, onde está? Isso até no livro de Gênesis, a história para outro dia. Estou aqui por causa da mulher que tu me deste. Que eu dei como canal de bênção. Quem deixou se transformar em desgraça foi você. A bênção é tua. Se tu saber liderar a bênção, você vai ter crescimento. Mas se não saber, vai fazer como Adão. Foi o Senhor que me deu. E Deus disse: eu dei para você poder fazer a obra. Aleluia! Mas a Bíblia fala de alegre. E a insistência de Pedro fez a porta ser. Com a insistência de Pedro. Finalizei. A tua insistência vai fazer você viver milagres. A tua insistência vai fazer você viver milagres do céu. É a insistência. A última oração, o último até o 600. Eu não sei quanto tempo tem gente, meu irmão. Eu estou arrepiado. Tem gente que não sabia o que era fazer o Mateus 6,6 há muito tempo aqui. Depois dessa campanha você vai voltar na madrugada onde Deus te espera, sentado na beira da tua cama, no teu sofá, dizendo que você precisa voltar no nível de intimidade. É por isso que eu coloquei o tema daquela festividade, Mateus 6,6. Eu precisava voltar para lá, sentar na tua cadeira, sentar neste banco, ter uma conversa que eu não tenho há muito tempo com você. Você precisa voltar para dentro da sua casa. O céu precisa voltar mais fortemente para dentro da minha casa. O céu precisa, por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite, para dizer: siga em oração. E você vai ver as cadeias sendo quebradas, as correntes caindo.
Segue a oração que você vai ver a edificação na igreja. E ele diz, mas a oração não é oração de fariseu. Oração é oração de crente. Aleluia. Meu Deus. Oração de crente é você e Deus. Orar de voz alta, gritar para poder dizer estou aqui. E o coração não está perto de Deus. O Mateus 6,6 vai se cumprir lá. Porque eu creio que tem um povo aqui que não é fariseu, mas está ouvindo a voz de Deus. Aleluia, Deus. Eu creio que tem um povo que vai sair daqui e vai voltar para a madrugada, onde nunca deveria ter saído. Na tua pouca força, o poder de Deus vai se aperfeiçoar. E você vai voltar a ter uma intimidade com o Senhor dentro do teu quarto de novo. Porque lá, meu amigo, deixa eu te dizer, o sofá pode ser humilde, a casa pode ser pequena, mas se tem uma casa que desce a presença de Deus, sem olhar para luxo, para riqueza, é o próprio Deus, meu amigo. Ele desce, senta e conversa com você. E ele não só conversa, mas ele te dá cura, ele te acalenta, ele enxuga as tuas lágrimas, ele te dá refúgio. Meu Deus. E ele próprio é a tua fortaleza. Ele nessa noite te espera. Mateus 6,6 vai voltar a se cumprir na tua casa. Ou para alguém do teu lado diz, Mateus 6,6 a partir de hoje